A cruz e seu mensageiro. Ao lermos 2 Coríntios 4 ficamos sabendo da experiência interior deste servo do Senhor. O segredo de toda a obra de Paulo encontra-se neste versículo, de modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida, versículo 12. Ele morria diariamente, permitia que a morte da cruz operasse profundamente nele para que os outros pudessem ter vida. Aquele que não conhece a morte da cruz não tem a vida de cruz para dar aos outros. Paulo estava disposto a ficar no lugar da morte para que outros recebessem vida por intermédio dele. Somente o que morre pode conceder a vida. Mas, como morrer, Senhor? Qual é o significado real desta morte? Esta morte é mais do que morte para o pecado, para o ego e para o mundo. É mais profunda do que isto. Esta morte é o espírito que nosso Senhor mostrou ao ser crucificado. Ele não morre por seus próprios pecados, pois não tem nenhum. Reconheçamos que sua cruz declara sua santidade. Ele é crucificado por amor dos outros. Donde depreende-se que sua morte é em obediência à vontade de Deus. E esse é o significado da morte aqui mencionada. De sorte que precisamos ser entregues à morte não somente por nós mesmos a fim de que morramos para o pecado, para o ego e para o mundo, mas também por obediência ao Senhor Jesus, enfrentando diariamente a hostilidade dos pecadores. Sim, devemos deixar que a morte do Senhor opere obra tal em nós que possamos ter a experiência real de morrer para o ego e chegar ao estado de santidade. Mas devemos também deixar que o Espírito Santo realize um trabalho mais profundo em nós mediante a cruz de modo a fazer com que a vivamos. Devemos conhecer a vida da cruz e também sua morte. Na morte da cruz, morremos para o pecado e para o caminhar adâmico, mas na vida da cruz, vivemos diariamente no Espírito da cruz. Isso significa que em nosso andar cotidiano exibimos o Espírito de Cordeiro do Senhor Jesus ao sofrermos silenciosamente, pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2:23. Este tipo de morte é um passo além da morte para o pecado, para o ego e para o mundo. Que a cruz se torne nossa vida. Que possamos ser cruzes vivas. Que possamos magnificar a cruz em todas as coisas. O motivo pelo qual Paulo pode outorgar vida aos outros é que para ele o viver é a cruz. EG não somente se vale da morte da cruz negativamente, eliminando o que procede de Adão, mas também toma a cruz positivamente, como sua vida e a vive diariamente. Todos os dias ele aprende o significado da cruz do Senhor Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 2 Coríntios 4:10. Ele está disposto a ser sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. V11. Em sua experiência, portanto, Paulo pode ser atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. V8, 9. Ele permite que a morte do Senhor Jesus opere em sua vida. V12. Uma morte que funcione deve ser uma morte operante, a vida da morte, a saber, a vida de cruz. Por causa do Senhor Jesus, Paulo está sempre pronto a ser entregue à morte. Não obstante palavras desagradáveis, atitudes sobranceiras, perseguição cruel e incompreensão não justificada, ele está disposto a suportar tudo por causa do Senhor. Paulo não abrirá a boca ao ser entregue à morte. Como seu Senhor que podia pedir ao Pai que lhe enviasse 12 legiões de anjos a fim de livrá-lo, ele, em nenhuma circunstância, adotará expediente humano a fim de evitar essas coisas desagradáveis. Ele prefere ter a morte viva de Jesus, a vida e o espírito da cruz, operando em si para que possa apresentar o espírito da cruz em tudo o que fizer. Considera a cruz como todo-poderosa, por capacitá-lo a ter o desejo, por causa do Senhor Jesus, de ser entregue à morte e de sofrer as perseguições e as durezas do mundo. Quão profundamente a cruz tem operado na vida de Paulo! E quão bom também seria que nós sofrêssemos em nosso corpo a morte de Jesus! Quem, hoje, pode dizer ao Senhor que está disposto a morrer, disposto a não resistir ao passar por toda espécie de circunstâncias opostas e difíceis? Mas se desejamos que os outros recebam a cruz, primeiro devemos permitir que essa mesma cruz governe nosso caminhar.
Pois somente à medida que permitirmos a cruz queimar nosso próprio coração com o fogo dos sofrimentos e das adversidades é que seremos capazes de reproduzi-la nos corações dos outros. Por outras palavras, a vida de cruz é a vida que verdadeiramente pratica o Sermão da Montanha. Veja Mateus capítulos 5 a 7, especialmente 5, 38 e 44. 2 Coríntios 4 diz-nos claramente que a nossa não é uma simples pregação, manifestamos a vida do Senhor Jesus, v 10 e 11. Devemos deixar que esta vida emane de nós. Só quando levarmos em nossos corpos a morte de Jesus, estando sempre prontos, por amor de Jesus, a ser entregues à morte, é que somos capazes de manifestar o Espírito de Cordeiro do Calvário nas coisas em que sofremos por Ele, quer tais coisas se relacionem com nosso nome, nossa alma, ou até mesmo com nosso corpo físico. Ao fazer isto, de nós emana a vida de Cristo. V 11 Quão triste é, porém, que nós tantas vezes tomamos a estrada fácil, não compreendendo não existir atalhos para a manifestação da vida do Senhor Jesus. De modo que em nós opera a morte, mas em vós, a vida. V 12. O vós daqui se refere aos crentes coríntios e aos cristãos em todos os lugares. São o auditório de Paulo. Uma vez que a morte de Jesus tem operado em sua experiência, ele pode fazer com que a vida de Jesus opere em seus ouvintes de modo que recebam a vida espiritual. A palavra vida empregada aqui, no original grego é zoe vida espiritual, a vida mais alta. O que Paulo oferece aos homens não são discursos, pensamentos e uma cruz de madeira, ele lhes oferece a vida espiritual do próprio Senhor Jesus. Esta vida espiritual pode operar neles até que alcancem o objetivo da mensagem de Paulo. Isto não é um exercício verbal vazio, mas uma operação da vida sobrenatural e do poder de Deus que entra no espírito sedento das pessoas que o ouvem, assim fazendo com que recebam a vida de cruz que o apóstolo de Deus proclama. Devemos atingir esta meta em nossa pregação da cruz e não podemos descansar até que a alcancemos. Resumindo, então, todos aqueles que não vivem a cruz como Paulo o fez, dificilmente poderão esperar conseguir o resultado que Paulo conseguiu. Se nós mesmos não somos crucificados com os homens e com as mulheres, não podemos outorgar a vida às pessoas na pregação da cruz. A cruz e seu mensageiro, o modo de proclamação. Sabemos que Paulo não somente é uma pessoa crucificada que prega a cruz, mas também prega a cruz no espírito da cruz. Na vida diária ele é uma pessoa crucificada, nas horas de pregação, permanece uma pessoa crucificada, pois usa o espírito da cruz a fim de pregar a cruz. Ele é um homem cuja experiência de vida tem sido de crucificação com Cristo. Ao proclamar a cruz, não depende de linguagem persuasiva de sabedoria. 1 Coríntios 2, 1, 4. Paulo compreende que isto não é vantagem no que se refere a ser canal para a vida de Deus. Em vez disso, ele depende da demonstração do Espírito e de poder. E só assim que a palavra da cruz é proclamada com a atitude adequada. No que se refere ao gênio e à experiência de Paulo, ele pode anunciar a verdade da cruz com discurso persuasivo e argumentos inteligentes. Ele pode apresentar a cruz trágica de modo tão comovedor que atrai a grande atenção. Ele pode desenvolver o mistério da cruz usando todos os tipos de parábolas e observações convincentes. Ele também pode citar a Escritura a fim de fundamentar a filosofia da cruz para que as pessoas possam compreender os aspectos vários da morte substitutiva e da comorte na cruz. Tudo isso Paulo pode fazer muito bem. Mas escolhe não o fazer. Seu coração recusa-se a confiar nestas habilidades, pois sabe que estas jamais outorgarão vida às pessoas. Ele está totalmente consciente de que se depender destas vantagens estará pregando a palavra da cruz por meios que não pertencem à cruz. Aos olhos do mundo, a cruz é algo humilhante, baixo, louco e desprezível. Entretanto, é exatamente isto que a cruz é. Pregá-la com linguagem persuasiva e com a sabedoria do mundo é totalmente contrário a seu espírito e pode, pois, não ter valor algum. Mas Paulo está disposto a desprezar sua habilidade natural e tomar a atitude e espírito da cruz em sua pregação, por conseguinte Deus pode usá-lo grandemente. Todos nós temos talento natural, alguns mais, outros menos. Depois de termos alguma experiência da cruz, temos a tendência, a princípio, de depender de nossos dons naturais a fim de proclamar a cruz que acabamos de experimentar. Quão ansiosamente esperamos que nossos ouvintes adotem o mesmo ponto de vista e partilhem da mesma experiência.
Entretanto, as pessoas parecem tão frias e não receptivas, e ficam aquém de nossa expectativa. Não compreendemos que nossa experiência de cruz é um pouco nova, e que nossos bons talentos naturais também precisam morrer com Cristo. Ignoramos o fato de que a cruz deve operar de tal forma em nós que não somente deve manifestar-se em nossas vidas mas também expressar-se por meio de nossas obras. Antes que possamos chegar a esse estado de maior maturidade, geralmente vemos nosso talento natural como inofensivo e muito lucrativo no serviço do reino. Então, por que não usá-lo? Mas até que descobramos que a obra realizada por meio da habilidade natural agrada aos homens só por algum tempo mas não concede ao Espírito a obra real do Espírito Santo, não percebemos quão insuficiente é nosso lindo talento natural e quão necessário é que procuremos maior poder divino. E quantos é que proclamam a cruz em seu próprio poder? Não digo que estes não tenham nenhuma experiência da cruz, sem dúvida possuem tal experiência. Nem estou dando a entender que abertamente afirmem confiar em seu próprio dom e poder a fim de realizar a obra. Pelo contrário, podem gastar horas em oração, suplicando a bênção de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Podem mesmo ter consciência, até certo ponto, de sua incapacidade de depender de si mesmos. Entretanto, tudo isso não os ajuda muito se nos recessos profundos de seu coração ainda confiam que sua eloquência ou análise, suas ideias e ilustrações não podem falhar em mover as pessoas. Nossa crucificação é expressa por nosso desamparo, nossa fraqueza, nosso temor e tremor. Em resumo, a crucificação significa a morte. Consequentemente, se manifestarmos a vida de cruz em nosso viver diário, também devemos exibir o espírito da cruz no trabalho do Senhor. Devemos sempre ver a nós mesmos como desamparados. No serviço do Senhor devemos andar em temor e tremor, para nosso próprio bem, a fim de não confiarmos em nós mesmos. Em tal estado, sem dúvida, dependeremos do Espírito Santo, e assim produziremos fruto. A menor porção de autoconfiança certamente desfará nossa dependência do Espírito Santo. Somente aqueles que foram crucificados sabem e estão dispostos a aprender a dependência do Espírito de Deus e de seu poder. Paulo, por exemplo, foi crucificado com Cristo, logo, quando trabalha exibe o Espírito da cruz sem nenhuma autodependência. E porque ele usa a maneira da cruz a fim de proclamar o Salvador da cruz, o Espírito Santo e seu poder dão apoio ao testemunho de Paulo. Que possamos dizer com nosso irmão Paulo, nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 1:5. Embora possamos falar de modo convincente, que proveito trará se o Espírito Santo não estiver operando por meio de nossas palavras? Portanto, que possamos não dar tanto valor à nossa habilidade natural mas estar dispostos a tudo perder a fim de obter o poder do Espírito de Deus. Jaz aqui a chave a fertilidade ou infertilidade do evangelista. Às vezes podemos examinar dois pregadores do Evangelho. Sua apresentação e expressão podem ser exatamente as mesmas. Mas um é usado por Deus a fim de produzir muito fruto, enquanto o outro, embora o que diga seja espiritual e bíblico e os ouvintes pareçam prestar bastante atenção, não consegue fruto algum e nada parece advir de sua pregação. Não é difícil descobrir o motivo. Posso dizer, por minha própria observação, que um deles foi verdadeiramente crucificado e teve verdadeira experiência espiritual, e que para o outro a apresentação inteira do Evangelho é meramente uma ideia. Aquele que somente possui ideias não pode pregar a cruz à maneira da cruz. Mas, à medida que aquele que possui a vida da cruz anunciar com seu espírito a experiência que possui, terá, operando a seu favor, o Espírito Santo. Ora, algumas pessoas podem ser mais eloquentes e mais hábeis na análise e no uso de ilustrações, não obstante, se não possuírem a operação da cruz em sua vida, o Espírito Santo não operará por seu intermédio. O que lhes falta é a operação mais profunda do Espírito Santo para que, ao proclamarem o Evangelho, o Espírito Santo opere mediante elas e faça fluir sua vida por intermédio delas. Precisam ver que apesar de às vezes o Senhor usar suas habilidades naturais, a fonte de toda a fertilidade não está aí. Toda obra realizada mediante a vida natural é vã, mas a obra realizada no poder da vida sobrenatural dá muito fruto. Leiamos outra passagem da Escritura a fim de ajudar-nos a compreender a diferença entre depender da vida natural e depender da vida sobrenatural. Em verdade vos digo, se o grão de trigo,
caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. João 12, 24 e 25. Aqui o Senhor Jesus revela o princípio da produção de fruto. O grão de trigo primeiro deve morrer antes de produzir muito fruto. Donde se depreende que a morte é processo indispensável na produção de fruto. Verdadeiramente a morte é a única maneira de produzir frutos. Tantas vezes pedimos ao Senhor o maior poder a fim de produzir mais fruto, mas o Senhor nos diz que precisamos morrer, que se desejamos o poder do Espírito Santo devemos experimentar a cruz. Muitas vezes em nossa tentativa de chegar ao Pentecoste desviamo-nos do Calvário, não percebendo que sem a crucificação e a perda de tudo que pertence ao mundo natural, o Espírito Santo não pode operar conosco para ganhar muitas almas. Eis o princípio espiritual: morra, e então produza fruto. A própria natureza do produzir fruto prova o que afirmamos antes: o propósito da obra é que as pessoas recebam vida. Este grão de trigo simplesmente morreu, e como resultado produziu muitos outros grãos. Todos estes muitos grãos agora têm vida, mas a fonte da vida que obtiveram foi o grão de trigo morto. Se estamos verdadeiramente mortos, seremos canais da vida de Deus a fim de transmiti-la a outros. Ora, essa vida não é questão de vã terminologia, faz com que o poder de Deus emane de nós a fim de dar vida aos outros. O fruto que esse grão de trigo produz é múltiplo. Jesus disse: muito fruto, isto é, muitos grãos. Enquanto estamos envolvidos em nossa própria vida, podemos ganhar uma ou duas pessoas exercendo ao máximo nossa força. Não digo que não podemos absolutamente salvar a ninguém. Mas se morrermos como morre o grão de trigo, ganharemos muito fruto. Em qualquer lugar, às vezes com uma ou duas palavras, as pessoas são salvas ou edificadas. Que esperemos, portanto, produzir muito fruto. Mas o que realmente significa a frase cair na terra e morrer? Ao ler as palavras seguintes aqui proferidas pelo Senhor, podemos prontamente compreender: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. O original grego usa duas palavras diferentes para a palavra vida aqui mencionada. A palavra psiche refere-se à vida da alma ou à vida natural. Zoe significa a vida do espírito ou a vida sobrenatural. Portanto, o que o Senhor está realmente dizendo aqui é: quem ama a sua vida da alma, perde a vida do espírito, mas aquele que odeia a sua vida da alma neste mundo, preservará a vida do espírito para a vida eterna. Simplificando, devemos entregar à morte a vida da alma, assim como o grão de trigo cai na terra e morre, e então, por meio da vida do espírito muitos grãos serão produzidos e preservados para a eternidade. É nosso desejo produzir muito fruto, porém não sabemos deixar que nossa vida da alma morra e que viva a vida do espírito. A vida da alma é a nossa vida natural. É a vida da alma que conserva a vida da carne, portanto, é o fator da vida do homem natural. Os dons naturais da pessoa pertencem à alma, elementos como a vontade, o vigor, as emoções, o pensamento e assim por diante. Estas coisas que todas as pessoas naturais possuem em comum são acessórios da vida da alma. A inteligência, o raciocínio, a eloquência, a afeição e a capacidade pertencem à vida da alma. A vida do espírito, pois, é a vida de Deus. Não procede de nenhuma parte da vida da alma, mas é uma vida especialmente dada a nós pelo Espírito Santo quando cremos na obra consumada da cruz do Senhor Jesus e somos salvos. Deus então está em nós a fim de vivificar esta vida do Espírito para que possa crescer e assim tornar-se o poder motivador de todas as nossas boas ações e obras. É a vontade de Deus colocar nossa vida da alma no lugar da morte. Note, entretanto, que esta é uma morte diferente da que 2 Coríntios 4 prescreve. Quão frequentemente o poder para nossa obra provém de nosso dom natural ou da vida de nossa alma? Quanto dependemos de nossa eloquência, sabedoria, conhecimento, habilidade e assim por diante. Entretanto, o mais grave é que toda a força que usamos na pregação procede da vida de nossa alma. Usamos nossa força natural, e isto diminui sobremaneira nossos frutos. Quando servimos, não sabemos como usufruir do poder da vida do Espírito. De fato, muitas vezes confundimos a vida da alma com a vida do Espírito.
E desta forma encontramo-nos dependendo de nossa força natural. Só depois de termos esgotado a força natural de nossos corpos começamos a confiar no poder da vida do Espírito. E triste, mas muitos nem mesmo chegam a este estágio de compreensão, pois quando sua força do corpo é exaurida, incorretamente concluem que não mais podem trabalhar para Deus. Felizmente, entretanto, alguns são mais adiantados na vida espiritual, quando fracos, aprendem a confiar no poder do Senhor a fim de continuar. Entretanto, se desde o começo realmente soubéssemos como morrer para nossa força natural, da alma, e depender inteiramente do poder da vida do Espírito que Deus colocou em nós, jamais operaríamos no poder da vida da alma, quer tivéssemos ou não o vigor natural. Causa-me grande dor compreender quanto das obras dos crentes, não importa quão zelosas e sinceras sejam suas obras, são realizadas no reino da alma em vez de esses crentes irem ao reino do Espírito a fim de realizá-las. E difícil diferenciar o poder do Espírito do poder da alma. Somente o podemos compreender com o coração, porém quando somos instruídos pelo Espírito Santo compreenderemos isto mais claramente por meio da experiência. Extraído do livro O Mensageiro da Cruz. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.